Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Isaac, da UFPR Setor Palotina, e hoje vamos dar sequência às nossas aulas de Química Orgânica e nós iremos falar sobre compostos aromáticos, a introdução aos compostos aromáticos, e depois iremos falar algumas reações sobre esses compostos aromáticos. Tá? Os compostos aromáticos, primeiramente, eles tiveram esse nome, na verdade ainda, né? Usualmente são conhecidos como compostos aromáticos, porque eles eram obtidos, né, de diversas fontes e, e eles apresentavam um odor forte, um odor característico, e assim eles ficaram conhecidos como compostos aromáticos. O representante mais clássico desses compostos é o benzeno, né? O benzeno ele pode ser representado dessa seguinte maneira, né? Um anel de seis membros com ligações duplas e simples alternadas, ou simplesmente um anel de seis átomos de carbono com um círculo no meio. Esse círculo ele representa a, a, a movimentação eletrônica, né, o movimento dos elétrons no efeito de ressonância dentro do anel aromático. Né? Então, em 1885, né, o Faraday isolou o benzeno, que era a partir de um gás obtido a partir do óleo de baleia pirolizado. Então, foi a primeira descoberta do benzeno de forma natural, né, obtido na natureza. E daí, em 1834, né, um químico alemão sintetizou o benzeno a partir do aquecimento do ácido benzoico com o catalisador óxido de cálcio. Então, eles já conheciam, né, o ácido benzoico, e daí, né, obtido de forma natural. E aí ele colocou óxido de cálcio, fez aquecimento e conseguiu fazer uma descarboxilação, né, e sintetizou o benzeno, né, o primeiro reporte, né, da síntese de benzeno em laboratório. No século XIX, né, os compostos orgânicos eles foram classificados, né, em alifáticos e aromáticos. A partir do século XIX, começaram a tentar separar, né, os compostos orgânicos para ficar mais organizado e também para não ter problemas com nomenclatura. Então, os compostos alifáticos, eles naquela época falaram que eram compostos que tinham similaridade por gorduras, né? Ou seja, lipossolúveis, e os compostos aromáticos, que têm uma baixa quantidade de hidrogênio, né? Porque tem ligações duplas, e apresenta uma fragrância. Na verdade, hoje sabe-se que nem todos os compostos da classe dos aromáticos apresentam um cheiro, né? Apresentam fragrância, porém eles são aromáticos. Dentro da nomenclatura dos derivados aromáticos, né, começando pelos benzenos, né, é muito simples dar um nome para esses compostos, porque é só colocar, se for um benzeno, né, monossubstituído, é só colocar o nome do substituinte seguido de benzeno, ou seja, se nós tivermos um benzeno ligado a um flúor, o nome dele é flúor, fluorobenzeno. Cloro, clorobenzeno, bromo, bromobenzeno e nitro, nitrobenzeno, e assim sucessivamente. Existem alguns compostos simples da benzeno que eles podem ser atribuídos um nome um pouco mais comum, tá? Então, por exemplo, se nós temos uma metila ligada a um anel benzênico, o nome da IUPAC, o oficial seria metilbenzeno, porém ele é muito conhecido como tolueno. Mesma coisa para um OH, né, uma hidroxila ligada a um anel benzênico. O nome dele da IUPAC seria hidroxibenzeno, porém ele é conhecido como fenol, e assim sucessivamente.
Então, nós temos um grupo amina, então no benzeno é anilina, o ácido benzeno sulfônico, o anisol, ácido benzoico e acetofenona são nomes usuais para alguns compostos monossubstituídos de benzeno. Quando nós falamos de benzenos dissubstituídos, geralmente nós utilizamos prefixos nas posições relativas para dar um nome para esses derivados. E as posições nós temos chamadas posições orto, meta e para. Também nós podemos abreviar isso orto em O, meta de M e para de P. Lembrando que orto, meta, para e as suas respectivas abreviações, se você for escrever isso em computador, digitar, ele sempre tem que estar em itálicos. A posição orto significa uma dissubstituição nas posições 1 e 2. Então, posição 1 e posição 2 de bromobenzeno, nesse caso, nós podemos chamar simplesmente de orto de bromobenzeno. Quando nós temos substituições nas posições 1 e 3, é meta, e quando nós temos nas posições 1 e 4, é para. Quando nós temos substituintes, dissubstituintes diferentes, por exemplo, no slide passado, nós tínhamos substituintes, mas eles eram iguais. Quando nós temos dois substituintes, mas eles são diferentes, nós temos que dar a ordem de prioridade para esses compostos. Como nós já vimos lá na nomenclatura, lá atrás, lá dos alcanos e dos hidrocarbonetos. Então, quando nós, por exemplo, temos uma função nitro e uma função ácido carboxílico, a função ácido carboxílico ela manda, né, sobre a função nitro. Então, por isso que a nomenclatura nós começamos com ácido, porque é uma função ácido carboxílico, 2 nitro, porque está essa posição número 1 e essa é a posição número 2, 2 nitro benzoico. Porém, você pode utilizar aquela nomenclatura orto, meta e para. Então, ácido, orto, nitrobenzoico. Por que orto? Porque estão nas posições relativas do tipo 1, 2. Quando nós temos uma hidroxila e um metil, a hidroxila manda, então nós temos que colocar 3-metil, por que número 3? Porque essa é a posição número 1, porque a hidroxila está mandando, e a metila está na posição 3, porque é 1, 2, 3. Então, 3-metilfenol ou metametilfenol. E aqui, quando nós temos um cloro e uma metila, né? Então 4-cloro-tolueno, ou para-cloro-tolueno, né? Ou também você pode chamar de 1-cloro, 4-metil-benzeno. Quando nós temos dois metils, dois grupos metila, né? Substituídos nos benzenos, nós conhecemos isso como chilenos, com X. Então, quando nós temos 2-metil na posição 1, 2, é ortoxileno, 1,3 metaxileno e 1,4 paraxileno. Quando nós temos anéis benzênicos com mais de dois grupos, nós temos que numerar, né, esse anel benzênico para dar o menor número possível de substituintes. Eu vou explicar isso na prática, tá? Quando nós temos substituintes iguais, né, por exemplo, aqui temos 3 cloros e aqui temos 3 bromos, quando nós temos 3 cloros, sempre um ao lado do outro, fica fácil, né? Então, 1, 2, 3, triclorobenzeno. Porém, quando nós temos substituintes iguais, mas em posições não seguidas, nós temos que ver qual é a numeração, a melhor numeração. Tá? Então, nós temos que chamar um desses bromos como posição número 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais são as posições substituídas? 1, 2 e 4. Se a gente começasse por aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, estaria na posição 1, 2 e 5. Não, daria mais do que na primeira tentativa.
E essa daqui, 1, 2, 3, 4, daria 1, 3 e 4. Também daria um maior número do que nessa primeira. Então a gente tem que ver qual é a posição que dá a menor somatória, né, possível a partir do grupo principal. Nesse caso, não existe um grupo principal porque todos eles são iguais, mas tem que ter a menor soma possível. Quando esses substituintes são diferentes, nós temos que colocar por ordem, né? Eles são listados por ordem alfabética. Então, cloro, flúor e bromo. Então, eles são colocados em ordem alfabética aqui, tá? Então, o nome dessa molécula fica 4-bromo, 1-cloro, 2-fluoro, benzeno, né? Então, deu a menor soma possível aqui, porque todos eles são halogênios. Porém, quando nós temos funções diferentes, né? Então, aqui, ó, nós temos uma hidroxila e 2 halogênios. A hidroxila manda, então, obrigatoriamente, essa tem que ser a posição número 1. Então, 1, 3 e 5, né? Então, poderia ser 1,3,5 de cloro hidroxibenzeno ou apenas 3,5 de clorofenol. Quando nós temos as três substituintes de forma diferente, então nós temos uma metila, um bromo e um ácido carboxílico. O ácido carboxílico ele manda, então essa é a posição número 1. Nós rodamos daqui para no sentido horário ou no sentido anti-horário? Tem que ver aquilo que vai dar a menor soma. Então, se fosse no sentido anti-horário, 1, 2 e 5. Se fosse no sentido horário, 1, 3 e 6. Então, é melhor rodar no sentido anti-horário. Então, se é o ácido que manda, ácido 5-bromo, 2-metil-benzoico. Quando o grupo, né, aromático ele atua como um substituinte, geralmente é conhecido como fenil. Então, olha aqui alguns exemplos. Quando nós temos uma cadeia principal, né, no caso uma butila aqui, e nós temos um anel aromático, nós podemos chamar isso de butilbenzeno, né, e isopropil, no caso, isopropilbenzeno. No entanto, quando nós temos algumas outras coisas, algumas outras funções nessa cadeia lateral aqui, como um alceno, ou como uma cadeia maior, né, o anel aromático agora ele passa a ser um substituinte. Então, como aqui nós temos um alceno, primeiro nós devemos falar se ele é cis ou trans. Eu prefiro a nomenclatura E e Z, né? Mas como é de 1, 2 de substituído, nós podemos utilizar a nomenclatura cis e trans. Então, o trans porque estão nas posições opostas, um fenil, porque o grupo fenil está ligado na posição número 1, fenilbuteno. E quando nós temos uma cadeia maior, ela se torna a cadeia principal e o anel aromático ele se torna substituinte. Então, lá das regras de nomenclatura, né, de estereoquímica, então esse daqui nós temos que colocar se é R ou S, esse centro. Então, 1, 2, 3, sentido horário, R. Se acaso vocês ainda têm dúvida de como dar a nomenclatura R ou S para os compostos quirais, olhem lá as aulas de quiralidade. Então, R, 3-fenil, porque está na posição 3, octano. Quando nós temos um espaçamento, né, um substituinte e um espaçamento, né, um CH2, entre o anel aromático e os demais substituintes, eles não são chamados de fenila, eles são chamados de benzila, ok? Então, grupo benzil. Começando a falar bem brevemente, dando sequência, né, ao início das reações de benzeno, né? Olha só que interessante isso. Se nós pegarmos um ciclo, né, com
com 6 átomos de carbono e apenas uma ligação dupla, e colocarmos para reagir com bromo, né, bromo molecular, na presença de um solvente, no caso um solvente apolar, né, para dissolver essas substâncias, ocorre uma reação de adição, ou seja, o bromo foi adicionado aqui nessas duas posições. Quando nós colocamos um benzeno para reagir sobre essas mesmas condições, nós observamos que não ocorre esse tipo de reação. Olhem alguns outros exemplos. Se nós pegarmos o ciclo hexeno e colocarmos para reagir com tetróxido de ósmio, nós temos uma reação de dihidroxilação, né? Adicionou duas hidroxilas ao anel. Porém, se nós pegarmos o tetróxido de ósmio e fizermos essa reação em um benzeno, nós não observamos nenhum produto. Outros exemplos, se nós pegarmos colocar o ciclo hexeno em meio ácido aquoso, nós temos uma hidratação catalisada por ácido, formando ciclo hexanol. Porém, se nós pegarmos o benzeno e colocarmos exatamente nas mesmas condições, nós não observamos reações. Por que que isso ocorre? Porque o benzeno, ele não sofre reações de adição. Ele não sofre adição. Ele só sofre substituição. Então, no primeiro exemplo, ó, nós temos uma reação de adição, onde nós temos um ciclo hexeno e nós adicionamos 2 átomos de bromo. Então, é uma reação de adição. Não perdeu nenhum átomo, tá? Ele só adicionou o bromo. Porém, se nós pegarmos um benzeno e reagirmos com bromo na presença de um catalisador, ou seja, no caso, um ácido de Lewis, nós temos uma reação de substituição, ou seja, nós substituímos o hidrogênio por um bromo. Não faz sentido ter uma reação de adição num composto aromático e manter a aromaticidade, porque se nós adicionássemos um bromo nesta posição, esse carbono, para manter a aromaticidade, esse carbono ficaria com 5 ligações, o que não é interessante. Então, para esse carbono continuar com 4 ligações, esse hidrogênio tem que sair e entrar um bromo. Por isso que é uma reação de substituição e não uma reação de adição. Quando começaram a perceber, né, essas particularidades do anel benzênico, né, primeiramente foi o Kekulé, né, um químico, que propôs essa estrutura para o benzeno, que seriam ligações duplas e simples alternadas ou simplesmente colocadas dessa forma. Então, se nós pegarmos aqui um anel aromático, né, com simples e duplas alternadas, no caso um benzeno, e fizermos essa reação com bromo, sem a presença de catalisador, não ocorre reação como a gente já viu. Porém, se nós pegarmos esse outro composto aqui e colocarmos bromo, também sem catalisador, a reação acontece. Mas por que que a reação ela não aconteceu nesse caso e aconteceu nesse caso também porque tem duplas e simples alternadas, da mesma forma como o de cima? Aqui que nós vamos ver que isso daqui é classificado como um composto aromático e isso daqui não é classificado como um composto aromático. Dentre a estabilidade termodinâmica do benzeno, existem, né, as ligações π dentro desse anel aromático, né, e esses elétrons das ligações alternadas, das ligações duplas alternadas, eles estão nos orbitais p aqui. Então, isso faz com que os elétrons, nós temos elétrons, né, π, acima e abaixo do anel. Então, isso faz com que nós temos uma estrutura de ressonância muito clara, né, entre essas ligações aqui. Quando nós falamos da estabilidade, né,
que é essa estabilidade por ressonância que nós estávamos falando anteriormente, se nós pegarmos aqui, né, um ciclo hexeno e tentarmos fazer uma reação de hidrogenação, nós temos uma liberação, né, de calor de nós precisamos, né, essa reação na verdade libera 120 kJ por mol de calor. Se nós adicionarmos duas ligações duplas, a energia aumenta. Se nós adicionarmos três ligações duplas, no caso um benzeno, a energia para fazer essa reação de hidrogenação ela é muito grande. E essa diferença de energia é conhecida como energia de ressonância, né? Energia de estabilização de ressonância. Então, o benzeno ele pode estar com ligações duplas e simples alternadas, são estruturas de ressonância, né? Então, aqui nós tínhamos uma dupla, aqui nós não temos, porém a dupla veio para cá. Então, ocorreu uma movimentação aqui dentro do anel benzênico. Quando nós fizemos uma análise, né, de raio-x do benzeno, nós observamos que todos os comprimentos de ligações são os mesmos, 1,39. O que é interessante, porque nós temos ligações duplas e ligações simples. Sabemos, né, lá de química básica, que as ligações duplas elas são mais curtas do que as ligações simples. Então deveria ter, né, aqui ó, uma ligação simples, em média ali, carbono-carbono, em 1,54 angstrom e uma ligação dupla 1,34. Porém, quando nós analisamos o benzeno, nós observamos uma média, né? Na verdade, uma média não. Todas as ligações têm 1,39, que é algo em torno de uma ligação simples e uma ligação dupla. Então, nós vemos que, na verdade, no benzeno, nós não temos puramente ligações duplas e ou ligações simples. Nós temos uma mistura. Por isso que nós conhecemos ele apresentado como uma estrutura de ressonância. Então, dentre a estrutura 3D do anel benzênico, né, como nós já falamos, eles têm estruturas elétrons π em cima e embaixo, então nós podemos representar dessa forma, onde os elétrons eles circundam o anel aromático. Quando nós obtemos o potencial, né, a superfície de potencial eletrostático para uma molécula de benzeno, nós observamos que ele é planar e nós também podemos constatar que os elétrons, eles estão a maior quantidade de elétrons está mais concentrada dentro do anel, né, dentro do círculo ali. Então, por isso que nós percebemos que existe uma estrutura de ressonância. Uma das grandes características para que um composto aromático seja considerado aromático é que ele tenha uma estrutura planar e todos os carbonos são hibridizados do tipo sp2. E aí, com isso, nós temos a regra de Hickel, né? Que é a regra do elétron 4n mais 2π. O que é isso? A regra de Hickel é apenas para compostos que têm um anel planar, na qual cada átomo tem um orbital π como um benzeno. E esse valor de n, ele vai de 0 a, enfim, números maiores aí, desde que sejam números inteiros. Então, vamos lá. Se o n valer 0, qual é o resultado dessa equação? Né? 2. 4 vezes 0 mais 2 é igual a 2. Se o n valer 1, então é 4 vezes 1, 4, mais 2 é igual a 6. O que isso significa? A regra de Hickel diz que anéis com 2, 6, 10, 14 elétrons deslocalizados devem ser aromáticos. Então, olha aqui as ligações no ciclo octatetraeno, né? Um anel
com 8 átomos de carbono, com ligações duplas e simples alternadas, porém, ele não é planar. E os estudos de raio-x mostram que as ligações são 1,48 e 1,34 angstrom, respectivamente. Então, não ocorre uma ressonância dentro desse anel. No caso dos anulenos, né, a regra de Hickel prediz que os anulenos seriam aromáticos se suas moléculas tivessem 4N mais 2π elétrons, né, e tem um esqueleto planar. Então vamos lá, o esqueleto de carbono planar. Então vamos lá para alguns exemplos que ficam um pouco mais simples. Vamos olhar aqui. Todos esses compostos aqui, né, os anulenos, eles são planares e são aromáticos. Vamos ver se eles são aromáticos mesmo, se seguem a regra de Hickel. Como que você sabe se eles seguem a regra de Hickel? Vamos aqui para o benzeno. Quantos elétrons π eles têm? Ele tem 2, 4, 6. Tem algum número que nós colocamos nesse valor de n para que isso dá 6? Sim. 4 vezes 1 mais 2 é igual a 6. Então, o benzeno segue a regra de Hickel e então nós consideramos ele como um aromático. Para esse composto aqui com 14, né, átomos aqui, 14, desculpa, átomos de carbono no caso, né, mas vamos ver, será que tem quantos elétrons π ele tem? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 elétrons π. Que número que nós colocamos aqui que isso daria 14? Será que existe algum número? Sim. Se o n valer 3, então 4 vezes 3, 12, mais 2 é igual a 14. Então, esse composto aqui é aromático. E esse daqui, quantos elétrons π nós temos? Vamos começar por essa ponta aqui, tá? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. 18 elétrons π. Se isso aqui valer 4, 4 vezes 4, 16 mais 2 é igual a 18, então isso é um composto aromático. Então, se os compostos com ligações duplas e simples alternadas, né, ou seja, sempre tem carbonos do tipo sp2 e e seguem a regra de Hickel, nós chamamos isso de compostos aromáticos. Porém, aqueles compostos que só seguem a regra do 4N π, não 4N mais 2, mas o 4N π, eles não planares, eles são antiaromáticos. Então, olha só, ciclobutadieno, nós temos 2 elétrons, mais 2 elétrons, 4. 4 vezes 1, 4. Então, isso daqui é antiaromático. Anuleno, 8, antiaromático. 16, antiaromático, porque eles só seguem a regra do 4N π e não 4N mais 2π. Então, nós chamamos isso de antiaromático. E ainda nós temos os compostos não aromáticos, tá? Que são os compostos que às vezes têm algum carbono que não seja sp2. Então aqui nós temos os íons aromáticos. Então aqui, olha só que interessante. Se nós pegarmos esse composto aqui, esses hidrogênios têm um pKa de 16 e esses hidrogênios nesse composto têm um pKa de 36. Por que isso, né? Então, se nós pegarmos uma base forte e tentarmos tirar um hidrogênio nessa posição desse primeiro composto aqui, nós formamos um íon aromático. Por quê? Nós temos 2 elétrons aqui, e agora nós temos 2 elétrons aqui, porque ó, esse par de elétrons ele veio para esta posição, então nós temos 2 elétrons aqui. Então isso aqui ele segue a regra de Hickel, porque nós temos 6 elétrons π, isso aqui agora é um carbono do tipo sp2, então nós temos 6 elétrons π, então 4 vezes 1, 4 mais 2 é igual a 6, então segue a regra de Hickel.
Porque antes da atuação da base, isso aqui era um carbono do tipo sp3. Agora, depois da atuação da base, isso aqui se tornou um carbono sp2 e ele tem 6 elétrons π, então ele é conhecido como um composto aromático. Aquele segundo exemplo, se nós pegarmos a mesma base e tirarmos um hidrogênio, esse par de elétrons vem para essa posição, então aqui fica com 2 elétrons. Então, isso aqui também agora se torna um composto com 6, desculpa, com somente carbonos do tipo sp2 e tem 8 elétrons π. Nós sabemos que 8 elétrons π eles não são aromáticos, tá? Porém, se nós pegarmos, em vez da base, né, nós pegamos uma base, mas porém esses elétrons forem para o hidrogênio, ou seja, gerar um hidreto, nós formamos aqui um carbocátion, ou seja, nós não temos elétrons aqui, porém esse composto, esse carbono tem uma hibridização do tipo sp2. Tá? Lembra que todos os carbocátions têm uma hibridização do tipo sp2. Agora isso daqui é aromático, porque todos os carbonos são sp2 e somente tem 6 elétrons π. Então eles são conhecidos como aromáticos. Existem algumas outras reações que nós podemos fazer com esses compostos. Então, se nós pegarmos um ciclo butadieno, né, e fizer uma reação de ciclo-adição, nós temos um ciclo butadieno. Se nós pegarmos, né, como que nós sintetizamos o benzeno, nós podemos pegar esse composto, 1,3,5 hexatrieno, e nós podemos fazer uma cicloadição e fazer um anel benzênico. Não que isso seja importante agora, mas é só para entender como que algum desses compostos eles podem ser sintetizados. Nós também temos alguns outros compostos aromáticos que nós chamamos de benzenoides, né, que são os anéis benzênicos fundidos, né, principalmente encontrado em derivados de petróleo. Então, naftaleno, né, conhecido aí bastante como sendo composição daquelas naftalinas que nós encontramos geralmente, né, para venda. Os antracenos, fenantrenos, pirenos, né, então são todos anéis aromáticos fundidos. Também nós temos os compostos aromáticos não benzenoides. Então, como nós já vimos, né, isso aqui não é benzeno, não é benzeno, não é benzeno. Porém, nós sabemos que isso é aromático, isso é aromático e isso daqui também é aromático. Também nós temos outros compostos aromáticos, como os fulerenos, que já foi mostrado em aulas passadas, e compostos aromáticos heterocíclicos, né? Ou seja, sempre tem algum heteroátomo dentro do anel, né? Na verdade, dentro do anel não, né? Fazendo parte do anel, e isso deixa o composto sendo classificado como compostos aromáticos também. Tá bom, gente? Então essa foi a aula de compostos, introdução de compostos aromáticos. Em breve eu vou fazer uma aula sobre as reações desses compostos. Tá bom? Grande abraço, tudo de bom e até breve.